Amém, queridos? Quero começar orando, agradecendo ao Senhor por essa música. Eu acho que tem uns 15 anos que eu vim aqui, 15 para 16 anos, e saí daqui impressionado e continuo impressionado com a qualidade de música desta igreja. E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês e que essa igreja continue tendo música de excelência, tendo vocês como instrumentos nas mãos do Senhor. Não são os instrumentos em si. Os instrumentos só são apenas ferramentas do instrumento que Deus usa, que é a sua vida. Amém? Pai, eu quero louvar o Teu nome, agradecer ao Senhor por esta casa, pelo ministério do pastor Rogério, pastor Anderson, pastor Pedro, pastor Emanuel, pelo ministério que o Senhor tem dado, ó Pai, à música desta casa. Que todo louvor seja para a honra, glória do Teu nome, Senhor. E de que todos nós estejamos, ó Pai, atentos ao ouvir a Tua voz nesta manhã. Em Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ele assim: seja forte que Deus vai falar com você. Pode falar para ele? Seja forte que Deus vai falar com você. Amém? Por centavos. Glória a Deus. Obrigado, pastor Rogério, pastor Anderson, pela alegria, a honra de ter me convidado e eu estar aqui nessa ocasião tão especial. Os irmãos não vão acreditar, mas eu conheci o pastor fazendo as contas rapidamente. Eu acho que ele tinha 18 anos incompletos quando ele foi para João Pessoa, na Paraíba. Pelas contas da minha diferença de idade com ele, 17 para 18 anos. Lembro que era o mascote da turma, porque era o mais novo, né? E a gente disse assim: como deixar uma criança vir para o seminário, né? Mas naquela época já tinha muito carisma, a gente já estava para ver o respeito, a admiração, a seriedade, a fome de Deus que havia no seu coração ainda muito jovem. Nem eu, nem ele concluímos naquele seminário, cada um foi para um rumo, ele voltou para casa, e eu digo sempre que ele é um dos poucos que eu conheço que é profeta de honra na sua própria terra, que é difícil, né? A Deus toda a honra, toda a glória, porque ser profeta na sua terra e ter honra como Deus tem lhe dado honra, então isto, se não for uma ação de Deus, não tem outra coisa, querido. É Deus na sua vida. Glória a Deus. Meus amados, trago um abraço para esta igreja da minha igreja. Nós somos a segunda igreja batista em Palmas, mais conhecida no Brasil como Cibapa, e ali nós estamos há 18 anos em Palmas, Tocantins. E é uma alegria enorme estar aqui para poder compartilhar um tema que eu escolhi: viver em sabedoria. E viver em sabedoria não é para muitos, deveria ser para todos, mas nem todos vivem. Nós chegamos a quase 40 milhões de evangélicos nesse país e pouca coisa se mudou nesta nação. Se o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, fico perguntando o que foi que aconteceu com o Brasil, que em todos os países, ao menos os que eu tive a oportunidade de conhecer, onde o índice de evangélico cresceu e houve transformação social, por que no Brasil não houve transformação social com tanta igreja, com tanta coisa que nós fazemos? Por que será? O que houve? Viver em sabedoria deveria ser um estilo de vida. E eu quero falar com você nesta manhã, queridos, que eu enfatizo claramente, pelo que eu pouco experimentei, e eu experimentei uma bênção nessa igreja. Aceitei esse convite não só porque é aniversário de um amigo queridão, mas porque eu queria dizer para o pastor Rogério que quando passei por aqui, Deus o usou e tudo aquilo que Deus revelou e falou por sua boca se cumpriu no meu ministério. Como Deus honra a palavra de um homem de Deus. E dizer isso: Senhor, eu preciso ir lá para dizer que ainda há profeta nesta terra. Amém? E Deus tem uma palavra para você nesta manhã. Basta que você abra o seu coração para entender de que nós não estamos aqui para falar de religião. Porque a palavra religião vem de uma palavra latina religar, que ligar o homem de volta a Deus. E a religião, nesse intuito, fracassou. Por isso Deus chamou a mim e a você para nós termos mais do que religião, mais do que igreja. Deus nos chamou para nós termos relacionamento com o papai.
Porque Ele habita no sublime trono, mas Ele também habita no meio de um povo de coração contrito e quebrantado. E a morada de Deus para mim e para você é o nosso coração, porque aquele que começou a boa obra, Ele é poderoso para completá-la nas nossas vidas, amém? Por isso, queridos, nessa manhã eu quero falar com você sobre viver em sabedoria. Você é uma pessoa sábia. Pensando esses dias, eu fui construindo o meu pensamento, dizer, Senhor, o que é que eu vou falar naquela casa? O que eu lembro da igreja evangélica Canaã é que é uma igreja cheia de profetas. Ai de mim, meu Deus, pensa no medo tremendo que eu fui. E aí Deus me deu um texto, eu fui construindo e foi acontecendo algumas coisas tristes. A primeira delas, nesse intervalo, desde que o pastor Anderson me convidou para falar nesse dia de ação de graça, um amigo nosso, líder de ministério, mas infelizmente ele perdeu um pouco da visão, caiu numa situação complicada e não soube lidar com a vergonha, com a dor, com o sofrimento. Ao invés de buscar em Deus a sabedoria, ele pegou o carro, colocou 5 litros de combustível dentro do carro, no porta-mala, pegou a Dutra e se lançou num paredão que divide a Dutra de esquerda a direita, dando fim à sua vida. Aquilo acabou comigo. Recuperando-me, disse, orando ao Senhor, meu Deus, tem misericórdia. Que aconteceu? Domingo passado, estava orando por um jovem obreiro de 32 anos, um menino apaixonado pelo Senhor Jesus Cristo, saído das drogas, vivendo um casamento que Deus dera para ele, abençoado, fez seminário, um pregador fantástico, indo para Fortaleza para abrir um trabalho nosso. Na segunda-feira passada, ele decide, então, tendo vendido todos os móveis, resolveu, disse para a esposa, um engenheiro experiente, apesar da idade, disse, não, eu vou lá tirar o ar que eu vendi. A esposa disse, não, chama alguém para te ajudar. Ele disse, não, eu vou lá e tiro. 6 metros de altura. Nós não sabemos o que aconteceu, mas ele cai, quebra o crânio, tem morte cefálica. E um culto que era para nós chorarmos, mas só um culto de louvor e adoração a Deus para a vida dele. E aí eu encontro uma jovem, ela diz, eu quero entregar minha vida a Jesus, porque eu sempre fui em culto fúnebre, e é um peso, e vocês estão celebrando a vida. Eu nunca vi falar de que alguém fosse reto e íntegro. É a primeira vez que eu ouço falar de retidão e integridade desta forma. Sexta-feira, tudo isso falando sobre viver a vida em sabedoria. Eu estou celebrando o culto de 15 anos de uma jovem que ela estava dizendo, a única coisa que eu quero é servir ao meu Deus. O que é viver em sabedoria? E é por isso que o salmista, principalmente o Salmo 90, que é atribuído a Moisés, é um cântico de reflexão em brevidade da vida, mas também um enaltecimento à eternidade de Deus. Eu e você, todos nós sabemos que líder fantástico que fora Moisés, mas a gente não pode esquecer que Moisés era um homem como eu e você, sujeito às mesmas tentações, às mesmas provações, às mesmas lutas. Moisés enfrentou fracassos, enfrentou desafios, enfrentou as vitórias, mas ele aprendeu a entender que cada dia é para se viver para o louvor e a glória do Senhor, que cada dia é uma dádiva de Deus. E é por isso, queridos, que quando nós estamos aqui comemorando mais um ano de vida do servo do Senhor, um líder que chega e passa dos 50 anos, ele tem muita coisa para contar. Ao menos meu filho, eu sou pai e avô, né? Fui pai velho, meu filho mais velho tem 16 anos. E quando eu saio com ele, todo mundo pergunta se ele é meu neto. Eu falei, não, é meu filho mesmo, ok? E ele sempre olha para mim e diz assim, ei, velho, 57 anos, hein? Meio século de vida. Eu disse, pois é, meu filho, escreve um livro. Você sabe por quê, queridos? Porque quando eu cheguei aos 50, pastor Anderson, eu descobri que eu não queria ter razão. Eu quero é ser feliz. Quando você tem menos de 50, você quer firmar posição, defender opinião, ir para debate. Não, querido, de jeito nenhum. Depois de 50, você quer ser feliz.
e não ter razão. Deixa quem quer ter razão ir pelo caminho da discussão, porque eu quero é só experimentar a glória do Senhor. Amém? E é por isso que nesse momento o nosso desafio é olharmos através do Salmo 90. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Salmo 90, versículo 12. Moisés nos chama a fazermos uma reflexão sobre a brevidade da vida e a eternidade com Deus. Olhar com gratidão tudo que ficou para trás e refletir sobre o presente com responsabilidade, projetando o futuro com sabedoria. Minha versão diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Vou ler novamente para você, tá bom? Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. E aí ele termina fazendo uma pausa. Eu sei que eu estou diante de um teólogo, porque eu conheço o pastor Anderson, né? Sei que é da área do ensino, e a ideia dele é dizer o seguinte: Senhor, não me dê apenas anos. Eu não quero seguir apenas o ciclo biológico da vida. Eu não quero só ter nascido, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Eu quero mais do que isso. Sabe que para Deus não importa a data que você nasceu, nem a data que você morre. Quando você vai a um cemitério que ninguém quer ir, mas a gente sempre tem que ir, muitas vezes a gente se depara com uma situação complicada, né? De tristeza. Esses dias indo ao cemitério, então minha filha me perguntou, ia pelas lápides, ela dizia assim: olha pai, esse daqui, oh tadinho, ele nasceu em 2019 e já morreu. Olha, esse daqui nasceu em 1947. Nossa, e morreu em 2015. Esse viveu, hein? Passou da conta. E eu olhei para minha filha, a Dácia, e disse assim: filha, deixa eu dizer um negócio para você. Para Deus, não importa o ano que você nasceu, não é essa data do nascimento, nem a data do falecimento. Na lápide, o que vale é o hífen que separa a data do nascimento e da morte, porque o hífen significa como você viveu a vida, como foi o seu viver, qual foi o propósito que levou você a viver. E nesse culto de ação de graça, nós estamos celebrando o culto de ação de graça de um homem que resolveu viver os propósitos de Deus na sua vida, porque a Bíblia diz para mim e para você que nós não devemos nos conformar com esses séculos, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não basta apenas eu dizer que eu creio em Deus, não basta apenas eu participar de uma comunidade. O meu coração, a minha mente, a minha alma, o meu espírito, todo o meu ser precisa louvar o Senhor. E é quando nós louvamos e glorificamos a Deus, é que nós entendemos o que é a experiência de ter a manifestação da glória de Deus, que não é questão de culto, é estilo de vida, é você e o Pai e você, é você andando com o Pai, ouvindo do Pai dizer para você: seja forte, porque eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Moisés nos chama a uma reflexão. O reverendo presbiteriano e comentarista bíblico Matthew Henry, ele diz que os anos da nossa vida são como uma página de um livro, e cada página precisa ser escrita com a glória da sabedoria de Deus cravada no meu e no seu coração. O que São Caetano, o que São Paulo, o que Santo André, o que Palmas, o que o Rio de Janeiro precisa, não são de mais igrejas, mas de homens e mulheres que experimentam viver em sabedoria a presença do Senhor. Deixa eu lhe perguntar: vai tudo bem em sua casa? Vai tudo bem com você? Eu sei que você está louvando a Deus. Uma das canções que foram colocadas aqui, eu e o pastor Anderson somos parecidos. Tudo que ele pediu de música são as minhas músicas preferidas. Parece que ele assiste meu programa de oração todos os dias. Mas não se trata de música, não se trata de igreja, não se trata de religião, se trata de andar com Deus. Se trata de você olhar para a vida desse homem que está aniversariando, e todos nós celebramos, e pensarmos:
Eu quero viver tudo o que ele tem vivido. Eu não quero pensar que o meu pastor ou que os meus pastores vivem um predeterminismo de unção diferenciada. Ao contrário, a presença da unção de Deus na vida dos meus pastores é para nos inspirarmos a sermos e vivermos o que eles vivem. E é por isso que o salmista diz exatamente isso: ensina-me, Senhor, a contar os anos da minha vida. Como? Para que eu alcance um coração sábio, sabedoria na vida pessoal, na vida particular, no secreto da sua alma, viver Deus, fascínio pela glória, pela presença de Cristo. Sabe a expressão quando Paulo escreve e diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Não é um Cristo institucionalizado, mas é um Cristo que, além de ter vivido a humanidade, Ele também trouxe a nossa referência, a certeza de que eu e você podemos experimentar o melhor de Deus desta terra. Pastor, é isso que é a filosofia da Igreja Evangélica Canaã. Não sei da igreja, mas eu sei dos pastores dela. Eu sei o que Deus quer que eles tragam até você. E é por isso que Paulo escreve nesse entendimento de contar os dias. Paulo escreve em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Paulo está escrevendo e exortando os cristãos a viverem com prudência e discernimento, destacando a importância de uma conduta no mundo, e um mundo corrompido pelo pecado. Seja esperança, viva um cristianismo que não é institucional, mas um cristianismo como estilo de vida. Eu sempre falo, pastor Rogério, claramente assim, eu digo para a membresia da nossa igreja sempre assim: todos nós temos um mandato cultural e todos nós temos um mandato soteriológico. O médico está lá exercendo o mandato cultural, mas ele também tem lá o mandato soteriológico. Esses dias, pastor, antes entrei na sala de um médico, o doutor Daniel Rimaratson, e aí ele disse assim: não, a minha meta aqui, eu tenho que evangelizar no mínimo 7 pessoas por dia. Aí eu disse: mas por que? Ele falou assim: porque eu aprendi com o pastor que está na minha frente, de que tem lugares que pastor entra, mas tem lugar que pastor não entra, e o pastor é capacitador, mas todos nós somos sacerdotes do Deus vivo. Todos nós fomos chamados para cumprir um mandato cultural, como professora, como músico, como arquiteto, como médico, como engenheiro, como cinegrafista, como ator, todos nós. Mas se é convertido, além do mandato cultural, tem um mandato soteriológico e precisa viver a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, a unção de Deus, para quando perguntarem para ele: por que o senhor é um excelente médico? Por que o senhor é um excelente economista? Por que o senhor é um excelente corretor? Ele diz: porque eu sou a imagem e semelhança do Deus que me criou. Se você entender isso, querido, você não vive a fé apenas no domingo. Todos os dias da sua vida é para o louvor e a glória do Senhor. Paulo, ele está dizendo isso, e ele começa dizendo assim: vede, queridos, prudentemente como andais. Ou seja, ele chama atenção para a nossa necessidade de vigilância, da forma como nós vamos conduzir a nossa vida. O crente, ele não deve agir e não deve viver de maneira descuidada ou de forma impulsiva, mas sempre vivendo em discernimento, considerando as consequências das suas escolhas à luz da vontade de Deus. E é por isso que Paulo faz um contraste aqui entre o sábio e o nécio. Viver em fé, ele diz que o sábio busca compreender e seguir os propósitos divinos, mas o nécio não. O nécio, ele vive de forma irresponsável e sem direção. Ele está dentro da casa, e a gente pensa às vezes que a pessoa que é nécio é aquela pessoa que está lá fora. Não, querido, eu já fui alguém, nem sempre fui tão sábio, e ainda persisto em percorrer a sabedoria. Antes de chegar aos 50 anos e dizer quero ser feliz e não ter razão, eu era terrível. Você acredita? Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga assim para ela assim: talvez você seja igual a ele, terrível. Diz aí para ele: talvez você seja igual a ele, terrível. E nessa noite Deus quer que você aprenda a ter sabedoria, seja forte, tá bom? Você sabe o que é isso?
Meu temperamento, eu sou colérico, explosivo. Não é fácil um colérico se render ao Espírito Santo. E aí fui fazer terapia. Eu achava que a terapia que o psicólogo tinha me ensinado ia resolver a minha questão da frustração e também dos conflitos. Então eu disse assim, é mesmo. O que é que o senhor gosta de falar? Não, eu gosto de cozinhar. Então aí, pastor Rogério, eu comprava tomate, cebola, pimentão, sabe? E eu dava o nome aos legumes. E aí comecei a aprender a cozinhar. E aí no cozinhar eu dava o nome dos legumes dos irmãos que me aborreciam. Verdade. Pegava a cebola e chamava assim, Marilda, por que você fez isso, filha? Eu batizei você, eu deixei você ser líder. E... todos os legumes. Era a terapia do homem. Me ensinaram a fazer isso. E quando eu chegava na igreja, os irmãos estavam cantando, Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para renovar, para restaurar. E aí lá vinha aquele irmão que eu tinha picotado na hora do almoço. E ele me abraçava, aí eu abraçava ele assim, te picotei hoje todinho no almoço. Aí Deus disse, não! A palavra do Senhor diz, suportai-vos uns aos outros em amor. Não tem esse negócio de você deletar quem você não gosta. Você precisa viver dependendo da graça do Senhor, porque Ele pelejará por vós e vós os calareis. Você pensa que vida de pastor é fácil? É fácil, queridão? Não. Chegaram aos 53 anos, sendo líder cristão, sendo um pastor, é porque ninguém viu que a gente chorou no secreto. Mas tudo isso aqui, inclusive vocês, todos nós que estamos aqui porque nós entendemos que o querer e o efetuar pertence ao Senhor. E é por isso que Paulo ele está dizendo que a sabedoria aqui mencionada no Salmo 90, ele não se refere apenas ao conhecimento intelectual, à capacidade cognitiva, o conhecimento epistemológico, enciclopédico. Paulo não está falando aqui do conhecimento humano que impressiona. Esses dias chegou um pastor da minha igreja dizendo, não, eu estou impressionado com o seu ministério, eu vim aqui para ajudar o Senhor. E eu perguntei para ele, e a vida? Não, vai muito bem, é mesmo, e o casamento? E comecei a fazer pergunta para ele, o senhor vai me sabatinar? Eu falei, vou, mas eu sou formado em teologia, eu tenho doutorado em teologia. Aí eu fiz a pergunta mais filosófica do mundo, eu olhei para ele e disse assim, e o Kiko? Que adianta seus títulos? Nós não entraremos no céu pelos títulos que nós temos. Nós entraremos no céu, porque Ele dirá, vinde benditos do meu Pai. Porque o céu é para aqueles que venceram, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Queridos, Paulo está nos exortando, dizendo que nós precisamos aplicar os princípios divinos dia a dia, porque Cristo em você, Cristo em mim é a esperança da glória. Paulo está falando da necessidade de remir o tempo, ou seja, aproveitar bem as oportunidades que Deus nos dá. Olhe para mim, seja forte com o que eu vou dizer. Aonde você anda, ou o que você estiver fazendo de segunda a segunda, Ele disse para mim e para você, ser tu uma bênção. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado, ser tu uma bênção. Querido. Agora seja forte, que é aniversário do homem, ele nunca mais vai me convidar, então vou aproveitar. Certo? Para você ser bênção, você tem que interpretar bem Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo-a na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que si mesmo se entregou por amor a mim. Aí você vai dizer, pastor, mas eu não sei entender esse versículo. Sabe? Tanto sabe que eu vou pedir que a pessoa que está ao seu lado, olha para a pessoa da esquerda e da direita, vê quem você tem intimidade, porque você vai interpretar para ela esse versículo como nunca. É tão profundo essa interpretação, mas tão profundo,
que nem o pastor Anderson, aniversariante, com todos os títulos que ele tem, consegue dar a interpretação que você vai dar para essa pessoa que você escolheu. Já escolheu? A da esquerda que você tem direito? Respira bem. Você vai dizer para ela, Gálatas 2:20 significa, diga para ela, Gálatas 2:20 significa. Agora respira bem. E diga com gosto para ela, morra. Pronto, você tem que morrer. Se você não morrer, Cristo não vive em você. É necessário que você morra para que Ele viva. Ninguém chega a 50 anos, 60 anos, 70 anos, vivendo em sabedoria, se não morrer para si e nascer em Cristo Jesus. É por isso, queridos, que nós entendemos que o Evangelho não faz parte de um compêndio teológico. O Evangelho não faz parte de dogmas teológicos. O Evangelho é estilo de vida. Ou você faz do Evangelho a sua regra de fé e prática, ou você não entendeu a caminhada de viver em sabedoria. E é por isso que o texto desafia a gente refletir sempre como estamos vivendo, como é o nosso estilo de vida. Será que nós estamos desperdiçando nosso tempo com coisas passageiras ou estamos investindo no que realmente importa? Nossas escolhas diárias refletem a sabedoria de Deus nesta terra. Mas pastor, isso tudo significa o quê? C.S. Lewis, muito conhecido por todos nós, porque parte das suas obras se transformaram em obras cinematográficas. C.S. Lewis disse, você não pode voltar atrás e mudar o começo, mas pode começar agora e mudar o final da história da sua vida. Porque tudo se fez novo, tudo se faz novo. Não importa o quanto você perdeu de tempo, Deus não olha o que você deixou para trás, mas o que você pode ganhar olhando para frente. Se Ele é o seu autor e consumador da fé, querido, cada dia é a oportunidade de você começar um novo momento na sua vida. E é por isso que nós estamos aqui dizendo assim, Pai, obrigado pela vida do meu pastor, mas obrigado porque ele está me mostrando, Senhor, qual é o caminho que eu quero trilhar e que eu posso trilhar. E é por isso que a sabedoria, querido, ela te leva a ter algo maior do que religião, relacionamento com Deus. Sabe, pastor Rogério, eu sou apaixonado, e eu acho que a maioria dos brasileiros são apaixonados pelo livro de Salmos. Todos nós. A pergunta que nós fazemos sempre é, quantos de nós podemos dizer que estamos vivendo a impulsividade, o fascínio, a declaração, a devoção, a piedade do salmista? Porque no Salmo 63, versículo 1, o salmista diz assim, ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti. Sua alma tem sede de Ti, do Senhor. Porque o Salmo 63 é o salmo escrito por aquele homem que Deus chamou de homem segundo o coração dele. E sabe qual é o maior desejo de Deus para você e para mim, para o pastor Rogério, para o pastor Pedro, para o pastor Anderson, para o pastor Emanuel, para todos nós, é de que Deus se levante do seu trono, estenda um sorriso e diz, eis o meu filho amado, em quem a minha alma tem se alegrado. Deus não leva em conta, querido, o nosso tempo de ignorância. Deus não busca ninguém perfeito. Você não é perfeito. A pessoa que está ao seu lado não é perfeito. Mas por causa da nossa imperformance, por causa da nossa imperfeição, é que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. É porque nós sabemos que precisamos da graça do Senhor, que nós nos achegamos a Ele. E o salmista está dizendo isso. Ele expressa um intenso desejo de comunhão com o Senhor. E aí ele inicia com uma afirmação dizendo, ó Deus, Tu és o meu. Não, Tu não és o Deus da igreja evangélica Canaã, não. Tu não és o Deus do meu pai, não. Tu não és o Deus da minha mãe. Tu não és o Deus do meu filho. Tu não és o Deus do meu irmão. Tu és o meu Deus. Eu te conheço, Senhor. Eu tenho ouvido a sua voz. O Senhor tem ouvido a minha voz. Eu fui seminarista também no Recife. Quando nós nos separamos, ele volta para São Paulo e eu vou para o Recife. E no Recife eu fui ser seminarista da Igreja Batista do Feitosa. Para me manter no seminário,
eu precisava trabalhar. E no meu trabalho tinha um homem sério, muito sério, pastor Rogério. E aquele homem tinha dificuldade de entender o cristianismo. Mas ele queria ser sábio no seu relacionamento com Deus, do jeito dele, vendedor de sapato, ali na Conde da Boa Vista, no centro do Recife, em frente à sapataria onde trabalhava, estava a primeira igreja batista do Recife. Tínhamos ali um culto ao meio-dia, para na hora do almoço as pessoas irem, um culto relâmpago. E aquele homem nunca aceitou o convite de entrar ali. Mas a palavra não volta vazia. Aquele homem, todo almoço, pegava a marmitinha dele, sentava no ponto de ônibus em frente, não entrava e assistia o culto. E todas as vezes que a gente perguntava para ele, por que você não entra? Eu falei, não, porque eu não sou digno de entrar na igreja. Mas eu assisto o programa do pastor Nilson do Amaral Fanini, o Reencontro, todo sábado pela manhã. Era aquela palavra que aquele homem dava. Toda vez a gente convidava. Mas ele fazia uma oração simples. E essa história repercutiu no Brasil inteiro. E eu sou testemunha da existência daquele homem. Porque aquele homem sentava ali e ele dizia, eu já fiz minha oração para Deus. E eu disse, como é que o senhor ora? E ele dizia sempre assim, eu digo assim para ele, Senhor, eu sou o João. Pronto, era a oração dele. Passou algum tempo, ele foi cometido de câncer. E um câncer terminal, deu metástase. Nunca levantou a mão, nunca se tornou membro de uma igreja, mas tinha um sonho, conhecer o pastor Nilson do Amaral Fanini. A assistência social do Hospital Beneficente, Casa da Misericórdia do Recife, amparou aquele homem. E ele ficou internado o resto da sua vida, mas pediu aos colegas para escrever uma carta ao pastor Nilson do Amaral Fanini, que ia aparecer naqueles dias ali, para fazer uma conferência na Igreja Batista da Concórdia, ali no Recife. E o pastor deu a palavra que iria visitá-lo. Quando o pastor Nilson do Amaral chegou, ele já tinha falecido. Chegou no hospital, na Santa Casa de Misericórdia, ali ele chegou, o pastor e a irmã, a madre, que era responsável, disse, o senhor, o pastor Nilson, eu o conheço, e o senhor pode me acompanhar? E levou uma sala e disse, era um homem cheio de fé, seu João. Ele não sabíamos se ele era católico, se ele era evangélico, mas um homem cheio de fé. E ele morreu tem 2 dias. E ele disse que o Senhor ia aparecer aqui, porque ele escreveu. E ele deixou um recado para o Senhor, que ele disse que o Senhor saberia o que significa. Ele passou a vida toda fazendo uma oração curta. Senhor, eu sou João. E no seu último dia de vida, ele disse para aquela madre, diga para o pastor Nilson Amaral, que eu estou indo em paz, porque ele falou comigo dizendo, João, eu sou Jesus. Relacionamento com Deus é na sua intimidade. Relacionamento com Deus é você e Ele e mais ninguém. Relacionamento com Deus é você ter certeza que um dia Ele bateu a porta do seu coração, você abriu o coração, passou a cear com Ele, você sabe quem Ele é, você sabe que Ele sabe quem você é, e aí você tem certeza. O que eu ouvi com o pastor Rogério agora, ora gente, nós entendemos que Deus é bom, o diabo é perdedor, mas você, quando tem relacionamento com Deus, você diz para o diabo que você sabe quem você é, e que o diabo sabe quem você é, e que você está sabendo que o diabo sabe que você é vencedor em Cristo Jesus. E quando nós entendemos isso, o texto está dizendo, oh Deus, Tu és o meu Deus. O salmista queria estar revelando um relacionamento pessoal e íntimo com Deus, não é apenas uma crença distante. E essa declaração reforça a confiança e a dependência total do salmista no Senhor. Davi diz, de madrugada te buscarei, indicando prioridade, indicando urgência na busca por Deus. Esse texto aqui, querido, não é uma ênfase, é apenas sugerindo um horário literal da manhã, mas simboliza aqui a prontidão em colocar Deus acima de tudo. Buscar ao Senhor deve ser a primeira e a mais importante de cada atitude das nossas vidas.
Tiago, ele diz: achegai-vos a Deus, e Ele vos chegará a vós. A palavra do Senhor para você nesta manhã: ei, achegue-se a Deus, e Ele se achegará a você. Não tenha medo de descansar no divã de Deus. 53 anos, 55 anos, 56 anos, 60 anos, 70 anos, não importa quantos anos você tem, Deus tem um divã especial para você. Ele tem um lugar para você. Ele quer falar com você, porque não faz sentido a nossa vida cristã, a nossa caminhada com o Senhor, se não for marcado pela voz do nosso Deus. Eu quero terminar a minha palavra dizendo: Deus pode tantas coisas na sua vida. Celebrar a Deus, nessa celebração, viver em fé, é você imaginar, não, mas você crê que Deus é o impossível na sua vida. Quando o pastor Rogério estava me contando a história desta igreja, eu falei: é o Deus do impossível. Na pandemia, eu estava meio incrédulo. Pode um pastor incrédulo, gente? Tá assim, ó. Uma irmã da nossa igreja pegou a Covid, toda a família dela, mas ela já uma senhora com uma situação de saúde complicada e da idade também, com seus mais de 70 anos, ela entrou na sala vermelha, e os pulmões começaram a parar, os rins começaram a parar, e Deus colocou no meu coração de que nós deveríamos orar por ela. E aí, pastor Rogério, cadê a fé que eu não tinha? Todo mundo estava morrendo, meu pai já tinha morrido, meu melhor amigo tinha morrido, Covid. Então eu comecei a trazer pastores do RTT, e mandava para lá: vai lá na UTI, quem sabe não ressuscita, né? Sabe quando você manda o outro, porque o outro tem mais fé, o outro está bem, manda o outro, e eu mandei todo mundo, nada. Falei: meu Deus do céu. E Deus disse: vai você. Falei: não, Senhor, eu não. Não dá para o senhor ir lá na igreja evangélica Naã chamar o pastor Rogério, né? Mas a gente pensa logo isso, né? E Deus disse: vai você. Senhor, a filha me liga: pastor, vão desligar os aparelhos. A Renata foi para lá, a Renata, filha desviada, e está mal. E Deus disse: você vai lá. Eu falei: Senhor, ninguém entra mais, é só gente da família. Então fui para lá. Cheguei lá, no hospital, vim visitar Maria de Jesus. Não, ela não recebe visita. Só pode entrar os parentes. O senhor é o que dela? Pensei eu: sou irmão. Se eu dissesse que era pastor, eu não ia entrar, né? Então, sou irmão. O seu irmão dela? Chama a psicóloga. Aí vem a psicóloga. E aí disse assim, doutor, assim: o senhor é irmão dela? O senhor mora onde? Eu moro aqui em Palma. E vocês são quantos? Nós somos muitos, muitos. Somos muitos. Aí ela diz assim: vocês são muitos? Ok. E o senhor é o mais velho? Eu falei: não, o mais velho não está aqui no momento, né? O mais velho não está, porque Jesus, né? O mais velho, eu falei: o mais velho não está aqui não. Mas eu vim, porque depois do mais velho sou eu. Aí ela conversando comigo ali, e eu entrei ali. E aquela mulher, numa situação já pronta a desligar, comecei a orar com ela. Falei: Senhor, eu não tenho o dom de cura. Eu não tenho esses dons de visão, revelação. Eu até queria ter, mas eu acho que eu sou vaidoso demais. O Senhor dá para outro. Quando o dom está vindo, cai no outro. Eu falei: oh meu Deus, tem misericórdia, né? E ali eu comecei a cantar, segurando a mão dela. As unhas estavam bem feitas, porque as filhas iam lá, né? E aí eu segurava a mão dela. E aí eu comecei a cantar para ela, falar da minha vida, e era para ficar só 10 minutos, eu fiquei 3 horas ali, ministrando na vida dela. Saí, pastor Rogério, não vi o anjo descer, não vi estrelinha cair, nada, gente, não tinha poder nenhum, sabe? Eu falei: meu Deus, eu queria tanto ser um vaso, mas eu sou uma vasilha. Senhor, o que eu vou fazer se eu fosse um Anderson, né? Fui para casa. Passado algumas horas, o telefone toca.
Aleluia. O irmão já pegou a visão. O telefone diz assim: pastora Raquel, a filha dela, pastor, um milagre aconteceu. Os rins voltaram a funcionar da minha mãe. O pulmão está ok. Ninguém está explicando, dá uma confusão no hospital. Eu disse: meu Deus, desliguei e falei: será, Senhor? Será? Oh, queridos, 3 meses depois, a Maria de Jesus, a Digé, entrava pelo corredor da nossa igreja, são, curada, líder do ministério de oração da nossa igreja, porque para Deus nada é impossível. Seu relacionamento com Deus, queridos, depende de você entender que Deus nos ensina a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. O maior erro de um líder cristão, o maior erro de um cristão é substituir a presença de Deus pelo trabalho para Deus. Você só precisa ser apaixonado pelo Senhor, você só precisa ser íntimo do Senhor. As demais coisas é Ele quem vai querer fazer, porque o querer e o efetuar pertence ao Senhor. Deus é Deus que faz grandes coisas. E nós podemos celebrar o aniversário do nosso pastor, porque tudo que esse homem tem feito porque entendeu que viver em sabedoria é não limitar o poder de Deus nas nossas vidas. Aliás, nós costumamos sempre dizer, como Billy Graham diz, o sucesso da vida cristã nunca, jamais será medido pelo que podemos fazer, mas pelo que Deus pode fazer através de você. Você quer ser usado por Deus? Você quer celebrar e continuar celebrando o Deus que trouxe bênçãos na vida desse ministério e desse ministro? Eu só tenho uma coisa para dizer, meu querido pastor e amigo Anderson: peça a Deus sempre um coração sábio para viver ainda mais os propósitos e a intensidade de tudo quanto Ele te chamou para ser e fazer ao lado do seu pastor. Deixe um legado, porque um legado não é aquilo que a gente constrói de patrimônio. O legado é quando seus filhos, os seus netos e os seus filhos da fé diz: foi um homem de Deus. Porque Deus não nos chamou para juntarmos tesouros nessa terra, cuja ferrugem corrompe e o ladrão corrói. Que a ferrugem corrói e o ladrão rouba. Deus chamou você para juntar tesouros na eternidade. E Ele pôs a eternidade no seu coração. Você quer um sinal do poder de Deus? Olhe para dentro de você, porque Cristo em você é a esperança da glória. Amém? Fique em pé em nome de Jesus. Você está precisando de sabedoria? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Você está precisando de um milagre de Deus na sua vida? O milagre está bem perto de ti, da tua boca e do teu coração. Você quer ver o cego ver, o surdo ouvir, o paralítico andar? Deixe de bestagem, como diz na minha terra. O maior milagre é você viver num caos e numa vida social e corrupta e injusta, num mundo cheio de treva, sendo sol e sal dessa terra. A Bíblia diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não é o cego ver o paralítico andar, o mudo falar que é poder de Deus. Poder de Deus é você sair daqui dizendo: eu vou resplandecer como sal e luz dessa terra, para que vejam as boas obras de Deus da minha vida, e quer se convertam ou não se convertam, vão glorificar ao Deus da minha vida. Porque nesse dia de ação de graças nós poderíamos estar rasgando seda para o pastor Anderson aqui, enchendo de elogios, mas a Bíblia diz: ainda que nós façamos tanto nesse mundo, ainda assim seremos servos inúteis, porque nós somos apenas instrumentos na mão do Senhor. E eu tenho certeza, por conhecer um pouco o pastor Anderson, convém que ele cresça e o servo do Senhor diminua, porque a nossa vida é para o louvor e a glória do Senhor. Então, querido, você quer glorificar a Deus por mais um ano de vida do seu pastor? Diga: eu serei sal e luz dessa terra.
eu glorificarei o nome do meu Deus, e esta casa será pequena pela influência da minha vida, porque Deus manifestará a sua bênção, e benditas serão todas as famílias da terra, por meu e pelo seu intermédio. Querido, viver em fé e viver em sabedoria é entregar tudo o que você tem, tudo o que você é, nas mãos do Senhor. Agora olhe para mim, diga para o seu irmão que está ao seu lado: seja forte. Tudo que ele falou não foi para mim, foi para você. Pode dizer para ele: foi para você. Deus, nessa noite, quer restituir no aniversário do seu pastor a fé que você deixou lá no canto e colocou sua vida cristã no piloto automático. Tire do piloto automático, porque não funciona, funciona no seu carro, mas na vida cristã, você tem que renovar a sua fé todos os dias. Ensina-nos, ó Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Deus, e no decorrer dos anos, torna as obras da minha vida, não só do ministério, mas da vida, notoriamente conhecidas, para que digam, verdadeiramente era um homem de Deus. É isso que Deus quer para a sua vida. É isso que nós queremos para a vida do nosso pastor Anderson. É isso que nós queremos para os seus filhos e os filhos dos vossos filhos, para que toda essa geração glorifique o nome do nosso Deus. Amém? Levanta sua mão você para o alto. Diga assim: Deus, eu descobri nesta manhã que viver em sabedoria é aplicar a sabedoria no secreto da minha vida pessoal. É aplicar essa sabedoria no meu relacionamento com Deus. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Me serão acrescentadas. Eu só preciso descansar e confiar no poder de Deus. Agora eu quero fazer um desafio para você. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim para ela: Deus tem um plano na sua vida. E nessa manhã, diga para ela: nessa manhã, Deus está tirando da sua vida tudo aquilo que impede você de ser um homem sábio, porque a sabedoria de Deus foi restaurada no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Para quem devolva a palavra, Deus abençoe mesmo. Por aí, sentados.